Vamos lá, doutora Juliana, doutora Fernanda, muito bem-vindas. Tudo bem com vocês? Olá, obrigada pelo convite. É um prazer estar com vocês de novo aqui. Então, bom dia ainda. Para mim também é uma honra estar aqui com vocês nessa manhã de troca de informações. Maravilha, maravilha. Sejam bem-vindas. Bom dia para vocês, doutoras. Muito bem. Posso começar perguntando? Sim. Pode. Bom, primeiro agradecer mais uma vez a vocês duas estarem aqui. Vocês têm alguma coisa que vocês gostariam de falar antes? O que eu vou perguntar eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre como estão aí os avanços para as pesquisas de Stargardt. E aí, na sequência, eu vou até perguntar também as expectativas, as esperanças aí que as pessoas estão. Será que vocês podem falar quais pesquisas estão acontecendo nesse momento e qual o estágio dessas pesquisas em termos de avanço? Você perguntou o que a gente queria falar antes, né? Se vocês quiserem falar alguma coisa. Porque eu estou assistindo já desde o começo e o evento está bárbaro. E é muito legal ver o amadurecimento de vocês, né? A gente que viu quando vocês se conheceram, né? Começou a Lúcia e o Roberto, né? E depois, quando a Marina se juntou, agora ela é a comunicadora mor do grupo, né? Então, parabéns ver vocês chegarem aqui, todo o desenvolvimento de vocês e os pacientes aproveitando isso, né? E vocês dão uma ajuda tremenda para a gente, porque a gente consegue, no consultório, ir até um certo ponto no relacionamento com o paciente, mas é muito mais do que isso, né? E perceber e construir isso com vocês e entender a importância desse trabalho de vocês é muito legal, né? A gente percebe isso no impacto nos pacientes, impacto super positivo, de entendimento melhor da doença, de buscando coisas mais palpáveis, mais realistas, não se deixando enganar por coisas que não vale a pena, como vocês acabaram de comentar aqui, né? E colocando a vida para frente da melhor forma possível, né? Então, é bem legal ver essa acolhida, né? O grupo de acolhida é muito bacana, porque é um momento bem crítico, né? Às vezes, a gente, quando recebe e dá o diagnóstico, né, para um familiar, é muito tempo de consultório de conversa, né? E a Vanessa, que trabalha comigo faz tempo, né, muitas vezes ela também ajuda nessa acolhida inicial, mas a gente é muito grato pelo trabalho de vocês, que impacta muito positivamente nos pacientes. Obrigada. Nós é que agradecemos. Eu estava com o microfone mutado. Bom, muito obrigada. Você quer falar alguma coisa, doutora Fernanda? Vocês já querem começar a falar sobre isso? Eu compartilho da opinião da doutora Juliana. Eu acho que é super importante o papel do grupo de apoio aos pacientes. E a gente está começando essa fase nova de vários tratamentos entrando aí para os testes clínicos. Então, além desse suporte todo, o grupo acaba assumindo uma outra posição, que é de levar informações mais corretas e confiáveis, de mostrar essas pesquisas que estão sendo desenvolvidas ao entorno do mundo. A gente tem feito um esforço danado para trazer essas pesquisas para o Brasil, eu e a Juliana, e, claro, a gente tem interesse de incluir o máximo de pessoas possíveis e de estar levando o Brasil para participar dessas pesquisas que estão acontecendo no mundo todo. Então, assim, fora o apoio, divulgar a importância de um diagnóstico correto, de um diagnóstico bem detalhado, incluindo a parte genética, porque no futuro, cada vez mais, não é futuro mais, né? Isso já é importante hoje, mas eu falo que quando esses medicamentos estiverem no mercado, e mesmo para participar de pesquisa, é muito importante ter o teste genético, ter um diagnóstico correto. Então, acho que o grupo tem esse papel também de levar essas informações científicas e de favorecer o acesso dos pacientes à participação dessas pesquisas, né? Muitos pacientes têm interesse de
de participar de pesquisa, é muito gratificante para alguns pacientes participar de pesquisas, verem que estão podendo contribuir para o avanço da ciência e do desenvolvimento de tratamentos aí que a gente realmente tem muita esperança de que vão chegar. Somente para fazer um alinhamento dentro de uma ideia que nós temos dentro do grupo, hoje, quando está se falando em terapias, já pouco se fala em terapia para Stargardt, se fala de uma maneira mais abrangente, seria a terapia para a BCA4, né? Que envolve aí basicamente o Stargardt, o retinose pigmentar inversa e a distrofia de Cones. Hoje, com o avanço, a grande quantidade dos sequenciamentos genéticos, é possível estabelecer um percentual dentro dessas 3 distrofias de retina no ABCA4? Percentual de quê? Dos diagnósticos genéticos que existem, qual o percentual que é Stargardt, qual o percentual que é retinose, qual o percentual que é distrofia de Cones? Certo. Eu acho que você tocou pontos bem importantes aí, só talvez eu vou organizar eles de uma forma diferente para a gente conversar. O Stargardt é a distrofia mais frequente, o gene ABCA4 foi o mais frequente nos estudos de variações que a gente teve no Brasil, e é o mais frequente mundialmente também. E ele tem algumas características clínicas bem peculiares, né? Então, basicamente, é uma doença só que ela se manifesta de formas diferentes, né? E, às vezes, principalmente o médico que vê menos essa distrofia, tende a colocar o nome de acordo com a característica clínica, mas se a gente for olhar, a doença por trás é a mesma. E tem fatores que interferem porque é mais de um jeito ou mais do outro, quer dizer, porque alguém é mais distrofia de Cones e o outro pigmenta mais. Talvez seja pelos outros fatores, né? A gente não conseguiu achar relações diretas com as mutações, mas talvez sejam com fatores como quanto a pessoa foi exposta à luz, quanto ela ingeriu de vitamina A na vida, ou como são os outros genes dela que podem proteger ou agravar mais a doença. Então, a gente, na verdade, não conhece todos esses fatores, né? Mas são fatores que podem modular a expressão daquele gene inicial. Então, o diagnóstico clínico é importante, mas ele não é suficiente. Imagina se você tem o diagnóstico de alguém com, você coloca lá, retinose pigmentar. Tá, então a pessoa acaba lá no grupo da retinose pigmentar. Não faz o teste genético. Aparece um tratamento para a doença de Stargardt, pelo gene ABCA4, e aquela pessoa ficou lá no grupo de retinose pigmentar. Ela não teve o diagnóstico a tempo para se beneficiar do tratamento. Então, genotipagem é condição sine qua non, né? Na primeira consulta tem que fazer, evoluiu muito nesses anos, né? Vocês comentaram agora há pouco que vocês têm os problemas, né? A gente viveu isso muito quando estava, por exemplo, no estudo da tese da doutora Mariana, quando tinham as pessoas que tinham 2 mutações, 3 mutações, né, Lúcia? Que a gente ficava, nossa, não sei ainda, mas peraí, estamos pesquisando. Hoje, esse ponto está resolvido, a gente já entende o que acontece. Mas foi uma batalha. Então, hoje a genotipagem está muito boa, se tornou um exame clínico imprescindível, e a gente tem que ter as pessoas divididas pela genotipagem e vinculadas aos centros de pesquisa, nos diversos cantos aí no Brasil, mas relacionadas a um centro de pesquisa, para ela ser lembrada, para ela ser envolvida, para ela fazer parte desse desenvolvimento, né, para ela ter oportunidade de participar numa pesquisa quando a pesquisa estiver aberta. Isso é super importante. Fê, quer completar mais? Eu acho que no mundo todo o diagnóstico genético tem assumido uma importância muito grande, cada vez mais, mas o diagnóstico clínico ele não pode ser deixado de lado. Então, como a doutora Juliana falou, a base da doença é a mesma, que é um defeito no produto do gene do ABCA4,
e cada paciente desenvolve um padrão clínico de doença. E compreender esse padrão clínico é importante para a gente dar suporte para o paciente, porque a demanda de um paciente que tem uma retinose pigmentar é uma, e do paciente que tem o acometimento da mácula é outro. E quando a gente vai estabelecer prognóstico, por exemplo, um paciente que tem uma doença muito localizada na doença de Stargardt, o prognóstico é um, e o paciente que tem uma doença mais difusa, o prognóstico é outro. Então, assim, dentro do que se classifica doença de Stargardt, a gente tem o tipo 3 da doença, que já é a retinose pigmentar inversa. Então, as coisas estão muito entrelaçadas, mas são muito importantes para a gente entender, orientar o paciente, conduzir nesse momento que a gente precisa de dar suporte para o paciente, e mesmo depois, quando a gente estiver podendo usar os tratamentos. Por exemplo, no trial do Acucela, os pacientes que tinham retinose pigmentar causada pelo ABCA4 não podiam participar do estudo, é um critério de exclusão. Então, o diagnóstico clínico é muito importante. Também não adianta a gente só bater o olho. É tipo um Stargardt, e vamos fazer teste genético, pintou lá o ABCA4, isso pode não ser suficiente. A gente vai ter medicações que são direcionadas para um perfil clínico específico, medicações que vão ser amplas, porque elas corrigem outro aspecto do defeito genético, e, às vezes, até medicações que não corrigem o gene, né? Está em desenvolvimento pesquisas que não são gene dependentes para a doença de Stargardt também. E, no critério de inclusão, para poder avaliar essa estratégia de tratamento na doença de Stargardt, claro, o paciente precisa de um diagnóstico muito preciso. Então, ele precisa do diagnóstico clínico e do diagnóstico genético, mesmo o tratamento não sendo gene específico. Então, a gente não pode abrir mão de nenhum, nem do diagnóstico clínico correto e nem do diagnóstico genético correto. E o diagnóstico genético da doença de Stargardt, a doutora Juliana falou, é muito complexo, muito complexo. A interpretação é muito difícil e muitas vezes um teste que é tido como indeterminado, depois de anos, ele muda a classificação, porque a gente passa a compreender a patogenicidade, a capacidade de causar doença de variantes novas. Então, é difícil para a gente que está na área acompanhar esses conhecimentos, imagino, assim, né, um médico que não acompanha isso. Então, realmente, o diagnóstico, tanto clínico quanto genético, são muito, muito, muito importantes. Nos grupos, a gente observa muito essa dificuldade do diagnóstico. Chegam pessoas com diagnóstico indefinido para a gente. Até ultimamente chegou uma pessoa que tinha o diagnóstico de retinose pigmentar, desde que começou a surgir a doença para ela, e só agora com o teste genético ela conseguiu saber que ela tinha doença de Stargardt. Então, realmente é muito importante essa combinação, né, do diagnóstico clínico com o genético, né? Eu vou lembrar ainda de 2 pontos importantes, é que quando a gente pega um paciente com uma doença muito avançada, também é muito difícil a gente classificar, fazer essa classificação, porque a fase terminal, o fundo de olho, é muito parecido. Então, assim, eu acho que, como grupo, é muito importante orientar de guardar os exames todos, a história clínica desde o início, então, muitas vezes auxilia muito ter um familiar que viu aquela doença desde o início, porque muitas vezes a gente avalia um paciente na fase adulta e ele não sabe como a doença começou. E isso, às vezes, é importante para o diagnóstico clínico. E existem várias doenças que imitam doença de Stargardt. Então, quanto mais teste genético a gente faz e quanto mais paciente a gente vê, mais a gente identifica pacientes que estão misturados aí nesse balaio de gatos que está no grupo. Então, assim, a gente agora está com um programa de teste genético gratuito bem amplo, e nesse programa apareceu uma infinidade de diagnósticos que parecem doença de Stargardt, e a gente acaba que pela clínica mesmo a gente consegue separar, mas o paciente, como esse programa é bem abrangente, a gente está chegando em pontos do Brasil que não tem especialista, muitas vezes nem de retina, mas tem outras doenças que afetam, às vezes, até cabelo e outras doenças sistêmicas que o paciente, às vezes, está com um diagnóstico de doença de Stargardt e ele não tem nada disso, entendeu? Acho que tocando nesse ponto,
vou até lembrar que a doutora Rosane Rezende está convidada para estar aqui com a gente, mas não pôde participar hoje, né? E ela participa desse programa de genotipagem conosco, e os grupos retina regionais também estão atuando em conjunto. Então, tem sido uma estratégia bem interessante para a gente alcançar mais pessoas pelo Brasil, né? Então, se alguém aqui está assistindo e não tem genotipagem, né, ou conhece alguém que não tenha, comunica, tá? Aproveita essa oportunidade, porque a gente não sabe até quando que esse teste genético gratuito vai ficar. Então, vamos genotipar todo mundo, né? Porque, assim, se tiver alguma possibilidade de tratamento específica ou de pesquisa específica para determinado gene, aquela pessoa poderá ter acesso. Né? Tem dois genes. Até para quem tiver interesse nesse teste genético gratuito, pode entrar em contato com o grupo virtual Stargardt, tá? Eu vou deixar o número de WhatsApp, é o 16 994 132 875. E nós fazemos aí a triagem para os grupos regionais e para os centros de pesquisa das doutoras, tá bom? Então, o telefone é o 16 994 13295? 875 final. 132 875. 875. Estou colocando aqui no chat. Tá. E aí nós fazemos a triagem e fazemos o encaminhamento. É muito comum, Roberto, a gente ter pacientes, assim, famílias que têm mais de um paciente afetado e por causa do custo do teste genético, um paciente só foi testado até então. Então, é uma boa oportunidade também para pacientes que não estão testados, sabem que aquele gene está na família, mas é uma boa oportunidade de acabar de genotipar a família toda, ou os pacientes que tiveram teste inconclusivo ou negativo antes, refazerem o seu teste. Como eu falei, o conhecimento da genética e das variantes muda de acordo com o tempo. Então, a gente está realmente com o objetivo de fazer uma cobertura bem ampla desse programa de genotipagem. Sim, nós temos recebido aí pessoas tendo interesse do Brasil todo. Cerca de 95% dos casos acabam sendo relacionados ao gene ABCA4. Mas a gente tem o ELOVL4, o PRO1, né, PRPH2, né, tem outros genes associados. Mas aí, a hora que a gente vai falar em tratamento, a gente precisa saber exatamente quem é o ABCA4 ou quem tem outro gene, porque é importante a gente entender o mecanismo de doença que a gente vai estar tratando, né? O ABCA4, ele codifica um transportador da vitamina A. Se a gente tem um problema de transporte de vitamina A, ela acaba acumulando ali na interface, principalmente uma substância que é tóxica, que é o All-Trans, e ele se junta, faz duplas, né? A gente chama tipo dímeros, né? E isso se torna tóxico, né? Deposita lipofuxina, e se é na periferia, vai fazendo os flex, pode fazer uma coisa que a gente chama silêncio da coroide nos exames, né? E esse depósito leva à atrofia do lugar onde ele é depositado. Pode sumir o depósito num lugar, aparecer em outro, mas ao longo do tempo a retina vai degenerando. Então, a hora que você vai agora planejar estratégias de tratamento, né, o que tem acontecido? Tem sido estratégias que ou sequestram essa vitamina A para não deixar ela formar dímero e não deixar ela depositar, ou estratégias, por exemplo, de impedir o ciclo, né, da vitamina A para que acumule menos, né? Então, o Acucela, que é um estudo que vocês conhecem, está atuando nesse mecanismo, né, bloqueando esse ciclo da vitamina A, e o Alkeus, que é aquele que passou esses dias uma informação de que ele ganhou o Fast Track, né? Tinha gente achando que ele já estava aprovado. Não foi aprovação da FDA. Ele ganhou um Fast Track de pesquisa mais rápida, né? Então, são estratégias para o ABCA4 que usam medicamentos, né? Mas existem outras estratégias. Terapia gênica foi tentada, a célula-tronco está em constante luta, né? Mas essas de medicação oral e mais uma outra que usa aí um antagonista
de uma proteína que liga a vitamina A, estão sendo bastante exploradas, né? E foi uma surpresa para vocês, eu acho, perceber que o tratamento está vindo de alguma coisa que é um remédio via oral, né? Não está na terapia gênica ou na terapia celular, que eram cirúrgicas, e vamos torcer para que todas deem certo, mas isso foi uma surpresa, e essa surpresa veio dessa questão do metabolismo, da importância do conhecimento do metabolismo. Doutora, seria importante ressaltar a questão de que esses medicamentos, eles não curam, né? Eles fazem uma paralisação ou uma diminuição do processo dentro do olho, não é isso? A expectativa do paciente tem que estar alinhada com o que o tratamento pode trazer, né? Se Deus quiser, no futuro a gente faz o diagnóstico, né, logo de cara, entra com remédio, e aí a doença não piora mais, né? Mas nesse momento a gente tem pessoas com doenças em fases já avançadas, então ter um tratamento que ajude a estagnar é útil. Claro que a gente quer reverter, mas se ajudar a estagnar já, ou pelo menos diminuir a velocidade de progressão, é importante, né? Falando aí na questão de velocidade de progressão, tem muitos estudos que são de história natural. O ProgStar foi um estudo de história natural. É importante? Que chatice, tem que ficar voltando nas consultas um estudo que é de história natural. Mas se a gente não conhece a história natural, como é que eu vou saber se o que eu estou fazendo vai estar interferindo nessa história natural ou não? Ou a pessoa iria evoluir do mesmo jeito, né? Então, a gente aprende a cada momento. Fê. Não, pode deixar. Tá. Por exemplo, no RP65, né, que a gente fez a terapia gênica do Luxturna, que vocês comentaram agora há pouco, né, da consulta pública, olha que interessante. Ele coloca o gene RP65, que no caso a gente vai estar inibindo, né? Então, de um a gente aprende para o outro, tá? Outro detalhe, na Europa, está no momento que eles já estão tratando a prevalência de Luxturna, quer dizer, já fizeram tantos tratamentos que as pessoas que já tinham, já estão sendo tratadas. Daqui a pouco a gente só vai ter casos infantis aparecendo. Quando é que a gente podia pensar nisso antes, né? Olha a evolução que está tendo nesse conhecimento, né? Se Deus quiser, a gente chega nisso para a doença de Stargardt. Mas é um dia atrás do outro, pesquisa, infelizmente, é demorado, né? Sempre a gente quer aquela comprimido que você sai do consultório, já vai na farmácia e compra, né? Mas nós não estamos aí ainda. Então, a gente tem que ir conversando, ver que clinical trial está aberto, qual a inclusão de cada clinical trial, né? A doutora Fernanda acabou de comentar, né, que a retinose pigmentar não qualificava para o estudo, a área de atrofia muito grande era complicado, muito pequena também não estava na hora de entrar no estudo, né? E agora coisas importantes, tipo, não dá para ficar grávida no meio do estudo, né? Porque a gente não sabe se isso é tóxico ou não. Então, quando é pesquisa, a pessoa tem que estar muito ciente do que ela está fazendo, né? Que ela está fazendo uma contribuição, mas que ela tem que ter um compromisso com aquilo, que ela tem que voltar em todas as visitas programadas, né? E foi um desafio, a Cosela no meio da pandemia, né? Voltar nas consultas, quer dizer, a gente fez alguma coisa remota, mas é complicado, foi bem complicado, mas está seguindo, já passou do meio da fase de acompanhamento. Aí depois, no fim dessa fase de acompanhamento, a gente ainda vai ter uma fase de fechar e analisar os resultados, né? Que às vezes é bem demorada também. E quanto tempo depois? Foi positivo? Vai virar um remédio? Olha quanta coisa que a gente tem pela frente. Bom, tem previsão para a publicação dessa fase, doutoras? Ainda não tem publicação, ainda não teve resultado preliminar, tá? Tá no meio do processo. Por quê? Ele é duplo cego, né? Então, a gente não sabe que tipo de grupo a pessoa tá, porque tem grupo placebo, tem grupo com dose mais baixa e tem grupo com dose mais alta.
né? Então, não dá para você analisar o resultado enquanto não foi aberta essa questão da cegueira, né? Quer dizer, o médico não sabe o que ele está prescrevendo. Então, só no fim que a gente vai saber. Não tem uma pré-data pré-definida. O estudo é de 2 anos, então a hora que terminar os 2 anos é que a gente vai começar a abrir. Lúcia, você tinha falado sobre curar, né? Não é uma pesquisa que busca curar a doença, mas estabilizar. Isso são termos, assim, bem complicados. A gente, quando começa uma pesquisa, nem sempre a gente está querendo curar uma doença. Isso nem sempre é o objetivo mais importante. Quando a terapia gênica começou, a gente achou que mudando o funcionamento da célula e aquela célula viável, a gente fosse poder curar a doença. E depois a gente pôde perceber pelos estudos todos que não foi isso. Então, se a gente for fazer uma análise assim, das doenças que a gente trata hoje, são pouquíssimas as doenças que a gente cura. Se você for pegar a doença do dia a dia, hipertensão, diabetes, as doenças não são curadas. Então, claro, a cura é um sonho para todo mundo e toda doença, né? Talvez não sendo doença infecciosa, que você trata com antibiótico, a maioria você não cura. E para uma doença que é progressiva, interromper ou diminuir a velocidade que ela aparece é muito importante. Porque uma perda rápida é muito difícil para o paciente. Ele mal se adapta àquela fase, com os recursos que ele pode usar naquela fase de perda visual, a doença já piora e depois piora, é muito difícil. Então, se a gente conseguir, a gente não sabe o resultado que vai ter nessas pesquisas. Eu tenho a impressão, avaliando os pacientes que estão comigo, a doutora Juliana vai ter com os pacientes que estão com ela, mas isso não significa nada, porque a gente tem que ver estatisticamente o que é relevante num pool de centenas de pacientes que estão sendo acompanhados aí ao longo do mundo. E se a gente conseguir estabilizar, eu acho que já é uma coisa fora de série, sabe? Porque a partir do momento que você tem noção daquela condição e você vai precisar de se adaptar só àquilo e não vai ter perda adicional, isso é muito bom, assim, né? Agora, se conseguir diminuir a velocidade, é muito bom, e se a gente conseguir alguma melhora, também é muito bom. A gente Tem um outro detalhe que foi uma coisa que a gente aprendeu bastante nos clinical trials, que qual é o exame que traz uma melhora mensurável, né? A gente usa em inglês o termo endpoint. Então, nos estudos de história natural, muitas vezes a gente traz informações que são importantes para o desenho do estudo depois de tratamento, né? E, por exemplo, o estudo de terapia gênica teve muita dificuldade em avaliar alguns exames, porque oscilavam. Então, o mesmo paciente fazia um campo visual, num dia respondia de um jeito, no outro dia respondia do outro. Fazia um exame de microperimetria, uma hora era de um jeito, outra hora era do outro. Então, como é que você vai mensurar o impacto, né? Se a gente não tem ainda muito definido qual é a melhor forma, o que é mais confiável, o que depende da impressão do paciente, né? Então, às vezes, não teve um resultado tão positivo no efeito terapêutico da terapia gênica, mas ensinou muito em relação a quais exames e como analisar esses exames, e essa informação veio a ser útil agora para os estudos que estão em andamento, né? Isso também aconteceu no estudo, por exemplo, de célula-tronco, onde a gente ficou com uma discussão muito grande na questão catarata junto com célula-tronco. Então, esses são aprendizados que você leva para as coisas que vêm na sequência. Uma pergunta muito... Com relação à cirurgia de célula-tronco, a gente está na fase de segurança, né? Não sei se tem previsão para publicação ou para continuação, mas no caso da célula-tronco, a ideia inicial seria uma, digamos, revitalização das células e talvez reverter o problema do Stargardt, ou não? Isso seria um sonho ainda pouco distante, Roberto, pelo seguinte...
pelo terreno onde as células são implantadas, né? Então, se você tem ali na retina uma área de atrofia muito grande, que já perdeu a característica original dela, né? Claro que não faz tanto sentido você ter um estudo para preservação, né? Apesar do que você sempre pode preservar a lateral ali da área de atrofia maior. Mas você não tem mais condição de melhorar aquela área de atrofia central muito intensa, a não ser com célula-tronco. Mas colocar a célula-tronco ali num terreno que ainda não faça com que ela estabeleça conexões e funcione, ainda é complicado, né? Qual célula-tronco? Já põe ela em formato de fotorreceptor, coloca ela em uma lamela que já está organizada, como um tapetinho ali naquela área central, coloca ela solto e ela organiza a polarização dela, ou a gente tem que aprender mais, talvez, com a embriologia das células, quer dizer, como as células se formam no nosso embrião e conseguir trazer esse conhecimento de volta para o estudo de célula-tronco. Então, célula-tronco ainda está um desafio, né? Não é exatamente como o Fantástico acaba apresentando ela para a gente, ainda é uma coisa que precisa de muita pesquisa. É um caminho muito interessante para a medicina regenerativa de uma forma geral, e na retina também, né? Mas ela ainda é um desafio. E o método CRISPR? O CRISPR está sendo usado já para uma forma de amorose congênita de Leber relacionada ao gene CEP290, mas, por enquanto, ela precisa de um erro genético muito específico que ela consiga corrigir, tá? Ela não consegue corrigir todas as coisas. Ela não troca um gene inteiro, por exemplo. Ela não consegue um gene inteiro. Troca um ABCA4 inteiro. Não, mas ela é uma ferramenta útil para desenvolvimento da pesquisa pré-clínica. Por exemplo, se eu tiver que desenvolver um animal transgênico para testar uma terapia nele, o CRISPR é uma excelente ferramenta para fazer isso. Então, ele é um avanço. CRISPR em pessoa já começou para amorose de Leber. Vamos ver se ele vai ser utilizado para Leber, para Stargardt. Vamos aguardar. Doutoras, eu queria fazer uma pergunta um pouco mais geral agora, pensando naquela pessoa que recebeu o diagnóstico há pouco tempo e que ainda está um pouco sem perspectiva, porque muito do que vocês falaram aqui, vocês mencionaram alguns nomes, mas talvez haja pessoas que não estejam familiarizadas. Então, quando a gente conversa sobre pesquisas com Stargardt, é comum a gente escutar, né, que existem uma linha de medicamentos, que existe uma linha com células-troncos, que existem uma linha de terapia gênica, que aí existem... E dentro dessas três vertentes, assim, não sei se eu posso chamar desse jeito, existem várias pesquisas dentro delas. Será que vocês poderiam dar uma visão um pouco geral para quem está chegando agora, para quem ainda não conhece esses estudos, o que a pessoa pode... Quais os termos que a pessoa vai escutar, quais os nomes que a pessoa vai escutar, só para ela conseguir se situar nesse meio? Você quer comentar? Posso. Acho que primeiro é importante lembrar como que funciona o gene ABCA4, né? A doutora Juliana explicou, mas só para esses termos vão ser usados de novo. No ABCA4 ele codifica uma proteína que tem função de transporte, expressa aí nos fotorreceptores, que são as células da retina que auxiliam na visão. Então, eles transportam os retinoides dos fotorreceptores para o epitélio pigmentado da retina. E esses retinoides, eles são tóxicos para a retina. Então, a falta desse transporte é que leva ao quadro da doença de Stargardt, de perda progressiva dos fotorreceptores. Então, a gente tem medicações que vão interferir nesse ciclo visual, onde é formado o retinoide oral. E nossa, estou com uma ligação aqui, deixa só eu recusar aqui. Então, o retinoide, ele vai ser formado no ciclo visual. Então, a gente tem terapias em desenvolvimento que vão interferir no ciclo visual,
tanto em algumas moléculas que funcionam no ciclo visual, como tentando formar produtos que não sejam tóxicos para a retina. Então, essas pesquisas que eu e a Juliana estamos participando, ela tenta bloquear a molécula do RPE65, que é a mesma que causa a amaurose congênita de Leber, para a qual o Luxturna foi desenvolvido. Só que aqui a gente vai tentar bloquear a nível do RPE65 para diminuir a formação de restos relacionados aí à vitamina A. Então, essa é a estratégia de tratamento do Acucela. Existem outras estratégias de bloqueio aí do ciclo visual. O Alkeus, ele vai tentar modificar uma molécula da vitamina A para poder fazer com que os depósitos sejam menos tóxicos para a retina. E no ciclo visual é usada a vitamina A. Então, existem várias estratégias também que focam na vitamina A. O Alkeus modifica essa molécula de hidrogênio por deutério na vitamina A. E, com isso, consegue um depósito menos tóxico para a retina. Além disso, tem medicações intravítreas em desenvolvimento que vai tentar inibir o fator de complemento, que é um mecanismo de inflamação relacionado aí também à doença de Stargardt. É uma pesquisa que está em fase 2 e também a gente imagina que logo vai ter alguma publicação aí de resultado. Intravítero é a famosa injeção no olho, né? A injeção no olho, isso. Então, a gente tem a terapia celular, ou a que usa célula-tronco, que, dependendo do país, são vários centros no mundo pesquisando, tem duas empresas que estão com a pesquisa mais adiantada, tem uma que está na fase 2, outra na fase 2B, com outras pesquisas bem robustas, com 85 pacientes, mostrando resultados bem satisfatórios, mas, por outro lado, a gente tem várias outras estratégias de tratamento que ainda estão na fase de segurança. Então, como a doutora Juliana falou, falta muito ainda se desenvolver em relação à terapia celular. E a gente tem a terapia gênica, que é a terapia que vai tentar modificar o produto genético daquela célula. Então, a gente tem várias estratégias de terapia gênica. Geralmente elas são gene específicas, mas podem também não ser, e focadas aí para o ABCA4, no caso da doença de Stargardt. Então, na terapia gênica, a gente tem a primeira que foi desenvolvida usando lentivírus para poder levar a forma corrigida do gene ABCA4 para a célula da retina, e o lentivírus não mostrou resultado assim, satisfatório, não conseguia transfectar bem a retina. Foram pesquisas que, no momento, não estão recrutando mais pacientes. E a gente teve um sucesso muito grande no desenvolvimento do Luxturna com o uso do adenovírus. E o adenovírus está sendo usado em no desenvolvimento de outros tratamentos genéticos para doenças sistêmicas, outras doenças. E a gente aproveita o conhecimento adquirido no desenvolvimento dessas estratégias todas de tratamento e ele leva para o olho também. Então, foi muito importante o que se conheceu no desenvolvimento do Luxturna. A gente sabe hoje que o adenovírus é o vírus ideal para poder fazer a terapia gênica, e ele tem como fator limitante a capacidade dele de 5 kilobytes. Então, não é qualquer gene que vai poder ser desenvolvido, não é terapia para qualquer gene que vai poder ser desenvolvida, assim como foi o Luxturna. Então, o ABCA4 mesmo é um gene muito grande, e para a gente poder usar o adenovírus, já que o lentivírus não se mostrou tão eficaz quanto o adenovírus, a gente precisa de estratégias diferentes, ou diminuindo o gene, né, porque não são todas as partes do ABCA4 que codificam proteínas que são importantes aí para a retina. Então, às vezes, diminuindo ele vai caber dentro do adenovírus. Essa é uma técnica que recentemente mostrou resultados muito satisfatórios para outra doença, uma distrofia muscular de Duchenne, e que está indo para testes clínicos. Então, e o que a gente aprende com as outras doenças, a gente leva para as doenças oculares também.
Então, essa pesquisa aí para distrofia de Duchenne começou há décadas atrás, 20, 30 anos atrás. E agora os resultados são realmente muito robustos e que fizeram partir para testes clínicos. Então, também para doenças de Stargardt está sendo desenvolvido um mini-gen, e a gente espera que no futuro próximo a gente consiga levar isso para teste clínico. Então, ainda não está em teste clínico. Tem outra terapia de RNA que usa oligonucleotídeos, são as moléculas muito pequenininhas. A gente está participando de pesquisa para uma outra doença que usa esse tipo de estratégia. A pesquisa que a gente está participando é para tratar a maurose congênita de Leber, mas é uma técnica também muito promissora. E para a doença de Stargardt já tem comprovação a nível laboratorial de que pode ser uma estratégia muito interessante. E a gente tem também em desenvolvimento a optogenética para a doença de Stargardt. E não é um tipo de tratamento que não é focado para o BCA4 especificamente, mas existe perspectiva de desenvolver uma pesquisa clínica para pacientes com doença de Stargardt. Então, a optogenética, ela altera a célula para fazer ela funcionar como se fosse um fotorreceptor. Essa célula na superfície da retina, que geralmente está preservada nas doenças dos fotorreceptores. Então, a gente usa da terapia gênica, mas para uma estratégia diferente de tratamento. Não sei se eu falei de tudo, falei? Não sei. Falou, eu acho que só facilitando um pouquinho para o pessoal, essa questão que você citou, por exemplo, do fator do complemento C5, né? Ele foi desenvolvido mais para degeneração macular relacionada à idade na forma seca, né? Às vezes é feita uma diferenciação para atrofia geográfica também. Então, o que é importante nessa questão? É que outras doenças, tá? São muito parecidas e uma pesquisa que pode ter sido desenvolvida para uma doença pode ter uma utilidade para a doença de Stargardt, tá? Então, principalmente DMRI seca, atrofia geográfica, às vezes Alzheimer ou alguma outra doença degenerativa cerebral pode trazer também alguma coisa interessante que possa ser usada para a preservação dos fotorreceptores, que também são neurônios, como nessas doenças neurológicas, né? Então, tem outras fontes. Às vezes alguma coisa corre por fora e aparece antes do que toda a pesquisa que está acontecendo, né? Vamos torcer. Pessoal, eu estou adorando tudo. Eu queria abrir para perguntas do chat. Pode ser? Marina? Doutora Fernanda, numa live que foi feita com o Retina Campus, a doutora falou com relação ao uso do CRISPR para o Stargardt. De uma maneira leiga, a gente acaba entendendo que utilizando a ferramenta do CRISPR, onde você corta, vamos dizer assim, pedaços, né? Poderia ser uma técnica para tratamento do Stargardt, considerando o tamanho do ABCA4, cortar ele em pedaços e emendar lá dentro, de uma maneira muito leiga, assim, estou perguntando. O CRISPR é uma técnica muito ampla. Na teoria, o que se pode fazer com o CRISPR é muito amplo, que consiste de cortar e colar o DNA praticamente da maneira que você quiser. O problema é, assim, a gente tem poucas evidências de resultado a nível de estar começando o teste clínico. Então, a gente tem, a doutora Juliana falou, o teste clínico para maurose congênita de Leber, para uma mutação específica, começou logo antes da pandemia, o ano passado, e andou com muita dificuldade aí por causa da pandemia, e a gente tem muita esperança de que esses resultados possam, assim, se tiver sucesso, possam ser usados para outros genes também. Tem estudo pré-clínico para várias doenças usando CRISPR, mas ainda é pré-clínico, e eu volto a falar, o que se pode fazer com CRISPR é muito amplo. São várias técnicas de edição genética, é um assunto super complexo e cheio de especificidades. Então, assim,
A gente precisa de avançar em termos de resultado na área pré-clínica para conseguir passar para a fase de testes clínicos. Mas, em teoria, o CRISPR pode ser usado para tratar qualquer doença genética, e também não genética. O que a gente imagina que pode acontecer com o CRISPR é muito amplo, mas está no início ainda do que de desenvolvimento. Eu vou adicionar 2 pontos aqui, Roberto. Uma é o que você faz fora do organismo, tá? Que aí você está preparando um vetor, né, preparando um vírus para fazer uma terapia gênica. Aí você pode, por engenharia genética ou usando o CRISPR, cortar, reorganizar do jeito que você quiser. Aí você vai ter o vetor, e aí você depois vai estudar, trazer esse vetor para dentro do organismo, tá? Isso é uma coisa. A outra coisa é você cortar e colar a célula da própria pessoa dentro dela mesma, tá? O nível de complexidade é maior. O CRISPR permite isso, e ele tem umas chaves de especificidade, quer dizer, ele vai cortar só aquela região e vai reorganizar só aquela região. Mas quanto ele é realmente específico na hora que você coloca ele dentro do corpo? Quanto que ele não vai cortar e colar coisa que você não queria cortar e colar, entendeu? E aí você tem que ser muito específico. Então, é uma ferramenta, mas ela ainda tem que ser muito validada e tem que se saber muito bem para que ela vai estar sendo usada. Mas é uma super ferramenta. Muito bem. Posso trazer umas perguntas do chat? Vamos lá, Marina. A primeira eu acho que é da Isabela Regina. Ela quer saber se o Luxturna pode ser usado como tratamento para a doença de Stargardt. Não dá, tá? Porque ele repõe esse gene, tá? A gente aqui até comentou sobre o Luxturna, mas por outro aspecto dele, né? Só comentando que ele interfere num mecanismo semelhante, mas a correção não dá certo, porque a terapia gênica para o Luxturna, ela coloca o gene RPA65 dentro do organismo, mas ele não é o gene que está alterado na doença de Stargardt, então não adianta, a gente estaria mexendo no mecanismo errado. Muito bem. Eu vou juntar as próximas 3 perguntas, porque elas são muito parecidas e sobre o mesmo tema. A Maria Helena Martins escreveu: como fazer parte de uma pesquisa? E a Regiane Marçal coloca assim: doutora Fernanda, a Camila está com 14 anos. Como ela pode participar da pesquisa? Né? Assim, tudo sobre pesquisa. Aí a Regiane, ainda sobre pesquisa, fala: ou já tem um grupo de pessoas que já estão dentro da pesquisa e esse grupo fechou? Acho que a gente podia explicar como que funcionam as pesquisas. Porque aí eu acho que a gente responde as perguntas e orienta ainda mais. Então, para a gente ter o início de desenvolvimento de uma pesquisa, você precisa ter uma hipótese. Você vai pensar, primeiro você vai conhecer como que aquela doença funciona, qual que é a causa dela, qual que é o gene que causa aquela doença, onde a gente pode interferir nesse funcionamento do gene. Então, a partir dessa hipótese, você vai no laboratório para poder confirmar essa hipótese. Então, você pode usar células para poder confirmar essa hipótese, tentar corrigir aquele defeito genético nas células, em cultura. Você pode usar animais experimentais, que são modelos experimentais de doenças, ou existem animais geneticamente modificados para poderem simular uma doença específica. E aí você vai fazer aquele tratamento nesses animais e ver se você consegue tratar estes animais. Como a doutora Juliana falou, às vezes a gente pode ter uma resposta específica a nível celular e a nível de animais, mas quando a gente passa para a clínica, ou o resultado não é a mesma coisa, ou existem efeitos adversos graves e aquela pesquisa não pode seguir para frente. Mas antes de começar em seres humanos, a gente precisa de ter comprovação desse efeito a nível laboratorial. Então, quando a gente tem isso, a gente chama de estudo pré-clínico. Então, quando a gente tem isso tudo confirmado, o princípio do tratamento confirmado, a gente pode se candidatar a começar a pesquisa em seres humanos.
E aí, as pesquisas em seres humanos têm 3 fases, geralmente. Fase 1, 2 e 3. A fase 1 é a fase que a gente vai mostrar a segurança, a gente vai ver se aquele tratamento ele é seguro para o ser humano. Então, geralmente, são poucos pacientes que são convidados a participar da pesquisa, geralmente para as doenças raras que a gente lida, muitas vezes são cerca de 10 pacientes, e se o tratamento mostrou que ele é bem tolerado, ele passa para a fase seguinte. Não é uma coisa automática, não, tá? Os estudos de fase 1 são concluídos, é feita uma análise estatística, organizado aquele resultado para submeter para os órgãos que regulamentam pesquisa aprovarem se aquele estudo pode seguir em frente e passar para a fase 2 de pesquisa. Na fase 2, geralmente são estudadas 2 doses diferentes, ou placebo, a gente vai tratar um número maior de pessoas com o objetivo de identificar qual é a melhor formulação do medicamento que vai ser mais tolerada, então a tolerância continua sendo pesquisada, e a gente começa a ter uma noção de eficácia. Mas a fase de eficácia é a fase 3, onde a gente geralmente pode até testar mais de uma dose também do medicamento, placebo, mas a gente vai tratar um número maior de pessoas que já é para definir bem, assim, quais são os eventos adversos, quais são as vantagens, qual o grupo de pacientes que tem melhor resultado, e se tudo der certo, a partir daí, quando o estudo é concluído, após a análise estatística, a compilação dos dados e a apresentação desses dados para os órgãos que regulamentam a pesquisa, a droga pode ser aprovada para comercialização. Então, esses órgãos são, nos Estados Unidos, o FDA, na Europa, o EMA, e aqui no Brasil, a Anvisa. E como é que faz para participar? Essas empresas, quando estão desenvolvendo os tratamentos, eles precisam de desenhar o estudo para poder mostrar o resultado que eles precisam. Então, o paciente que é candidato para o estudo, ele precisa de ter um perfil específico, e isso é definido no protocolo do estudo como critério de inclusão e de exclusão. E os laboratórios são bem rigorosos quanto a isso, porque, por exemplo, se a gente quer mostrar que o tratamento vai conseguir recuperar ou estabilizar a doença, a gente precisa medir essa melhora. E como que a gente vai medir? A doutora Juliana estava falando aí que um dos objetivos de pesquisa ainda é definir quais são essas formas de medida para os testes clínicos. Então, se a gente quer medir ou que a lesão no fundo de olho parou de crescer, ou que a visão parou de piorar, a gente precisa de conseguir medir. E, dependendo da forma que a gente mede essa visão, o resultado final do estudo pode ser pouco representativo. Então, os estudos são desenhados para conseguir mostrar da melhor forma possível o efeito do medicamento. Então, para essa pesquisa, por exemplo, de doença de Stargardt, o paciente precisava de ter uma visão específica, porque você precisava de medir com contagem de letras, que o paciente dava conta de ler. Então, um paciente que tinha uma visão muito baixa não podia entrar, e tinha um limite de visão também. Um paciente com visão muito boa também não podia entrar. E outra medida que eles usam, né, isso é muito comum para as pesquisas de doença de Stargardt, é o tamanho de uma lesão no fundo de olho. Então, essa lesão precisava de ter um tamanho específico para caber dentro da fotografia, e não podia ser muito pequenininha também. Então, isso tudo foi projetado de acordo com o resultado que eles querem mostrar. Então, como é que faz para participar dessas pesquisas? A gente tem um banco de dados, né? Eu tenho, Juliana tem, Rosane tem, um banco de dados de pacientes com teste genético, e quando a gente recebe informação de como que vão ser feitos a seleção dos pacientes para as pesquisas, esses critérios de inclusão e exclusão, a gente recorre a esse banco de dados. Então, a gente precisa de ter, dos pacientes que já passaram por nós, a gente precisa de ter informação de contato atualizada e algumas medidas específicas da doença
até atualizadas, para a gente poder incluir esses pacientes nas pesquisas. É isso. Quer completar, Ju? Eu acho que também é importante salientar da qualidade dos exames, né, que a gente tem conversado com pessoas aí pelo Brasil todo, ainda mais agora na pandemia com teleconsulta, e às vezes a gente se depara com exames que nem sempre são analisáveis, então às vezes a gente precisa que seja repetido dentro de um contexto de uma qualidade de exame mais específico, para que a gente consiga exatamente avaliar, como a doutora Fernanda falou, o tamanho da lesão, né, por exemplo, né, então a gente tem que conhecer essa população, acho que isso é bem importante, para poder convidar, e a gente sempre passa, quando vai começar uma pesquisa, a gente sempre passa no grupo de pacientes, mas o ideal é que a pessoa já seja conhecida nossa antes, isso a gente aprendeu porque, em geral, a gente tem um tempo de inclusão do paciente muito curto e não dá para fazer tudo correndo. Muito bem. Só talvez adicionando um pouco para a mãe que perguntou, né? Então, a pesquisa fica aberta um tempo, aí as pessoas entram, e aí a gente vai acompanhar essas pessoas durante um tempo. Por exemplo, o Acucela já foi aberto, as pessoas entraram, começaram a usar o medicamento, e aí a gente tem os retornos, retorno de 1 mês, retorno de 3 meses, 6 meses, e até a gente chegar a 2 anos, tá? Quem entrou na fase inicial e está seguindo, faz parte da pesquisa, mas agora, por exemplo, a pesquisa não está aberta, então não dá para entrar nesse momento. Então, agora a gente tem que esperar o resultado da pesquisa para trazer informação de volta. Foi bom ou não foi bom, aí depois, se virar um remédio, a pessoa pode até comprar, mas não dá para entrar na fase de pesquisa. Isso é super importante falar, Ju. O sistema de aprovação de pesquisa aqui no Brasil é muito demorado. Então, a gente começa a organizar esse grupo de pacientes que vai participar da pesquisa, no meu centro ou no da Juliana, a gente já começa a selecionar os pacientes possíveis quando a gente ouve falar que o estudo está avançando e com resultados muito interessantes. Então, quando o estudo mostra resultados importantes aí na fase 2, quando falam que vai começar a fase 3, eu e a Juliana, a gente já está olhando lá quem que preenche critério, quem que não preenche, vamos organizar para a gente conseguir trazer esse trial para o Brasil. E o que acontece na prática? A gente submete os documentos para poder serem aprovados, eles precisam ser aprovados no nosso comitê de ética, precisam ser aprovados no comitê de ética em Brasília, e depois volta para uma nova aprovação, dependendo se o centro vai ser o principal ou se não vai ser o principal. Então, esse período de aprovação é muito demorado. Com isso, quando a gente consegue abrir o centro para começar o recrutamento de pacientes, esse é o termo que usa na pesquisa, a pesquisa internacional muitas vezes já está na fase final de fechar esse recrutamento. E a gente tem um tempo muito curto para colocar rápido todos os pacientes que a gente tem interesse. Volto a falar, eu e a Juliana temos interesse de colocar o máximo de pacientes possíveis. Interesse, eu falo, são os pacientes que a gente já selecionou desde que ouviu falar da fase 2, eles já estão ali, eu tenho esse, vão correr. É assim que funciona, é uma corrida contra o tempo. Então, a gente precisa de ter esse banco de dados bem atualizados e essa fase de recrutamento, como a Juliana falou, ela dura um tempo específico. Depois, a gente chama os pacientes para fazer o screening. Nesse screening, a gente vai avaliar se o paciente é elegível ou não, porque aí a gente vai repetir todos aqueles parâmetros que fazem parte dos critérios de inclusão e exclusão. E se a gente conseguiu incluir o paciente, quando a empresa que está organizando o trial, ela atinge o número que precisa de pacientes para aquela fase de pesquisa, o estudo é fechado e a gente não consegue mais incluir. Então, para essa pesquisa, para as pesquisas todas que a gente está fazendo, né, Ju? A gente teve vários pacientes que a gente não conseguiu recrutar, que não deu tempo de chamar e que não deu tempo de fazer o exame. E isso gera uma angústia muito grande, né? Tanto para a gente quanto para quem chega depois. Ouvi falar que vai ter uma pesquisa ou agora, né? Que vocês estão sabendo dessa pesquisa, a pesquisa está fechada.
Então, por isso que a gente tem que organizar com muita antecipação essa participação em pesquisa. Então, quem tem interesse deve procurar com antecedência mesmo, para que a gente possa incluir nessas pesquisas. Saber da existência da pessoa, né? Pois é, sobre isso... Atualizados, porque nessa corrida contra o tempo, às vezes a gente sabe que tem um paciente ideal e a gente não tem mais o contato dele. Nossa, tem paciente que eu corro atrás, assim, eu entro no Facebook, você não tem noção. E a gente não tem mais o contato do paciente. Então, a gente precisa muito da colaboração do grupo, dos pacientes, né? E saber quem quer, não é todo mundo que quer participar de pesquisa, né? Participar de pesquisa, esse ato de doar, é um perfil muito específico. Quem tem interesse é super bem-vindo, e a gente tem maior interesse de colocar sempre o maior número de pessoas nessas pesquisas. Tem um aspecto interessante também, ultimamente, que às vezes o pai quer que a criança entre, ou o adolescente entre, e ele não quer participar, tá? Então, não é só o pai querer. Tem até isso. Outra coisa que comentaram é que a criança tem 14 anos. A participação de criança em pesquisa é bem complexa. Então, nessa pesquisa, por exemplo, de Stargardt que a gente está fazendo, a idade limite foi 16 anos. Então, geralmente a idade está entre os critérios de inclusão e exclusão. Mas a gente tem pesquisas, agora mesmo a gente vai começar uma pesquisa que vai estar recrutando pacientes entre 3 e 8 anos de idade, não é para doença de Stargardt, mas existem pesquisas pediátricas também, e que a gente está participando, e, né, é complexo, mas a gente participa. E a gente precisa de ter esses pacientes bem cadastrados aí, e com acesso fácil à comunicação, para a gente poder conseguir chamar os pacientes a tempo hábil. Gente, nós estamos chegando nos 10 minutos finais, e de repente o chat colocou 1000 perguntas. E eu gostaria de terminar com a pergunta da Juliana, mas antes da pergunta da Juliana, tem muita gente perguntando sobre a importância do banco de dados, como fazer parte desse banco de dados. Tem gente até perguntando assim, se teste genético tem a ver com banco de dados, para que está fazendo teste genético de banco de dados? Será que vocês podem comentar um pouquinho sobre isso, para a gente poder pegar as últimas perguntas aqui, só para a gente não passar de 1 hora, porque já são 12h52. Banco de dados de pesquisa, quer dizer, passando em consulta com uma das médicas que está envolvida aqui na pesquisa, a Rosane, a Fernanda, ou eu, ou alguns médicos que estão vinculados também ao nosso trabalho, aí a gente conhece essa pessoa, conhece do ponto de vista clínico, tá? Tem alguns exames importantes, por exemplo, no Stargardt, o exame importante é a autofluorescência, é o principal exame para a gente fazer um pré-screening, e o conhecimento do nível de visão do paciente, que é a acuidade visual, que é um dado de consulta. Essas informações, junto com a genotipagem, são essenciais para o nosso conhecimento do paciente. Então, são essas informações que a gente coloca nesse banco de dados, e é para elas que a gente vai olhar na hora de fazer uma inclusão para uma pesquisa. Então, é um trabalho que não é só a consulta normal do oftalmologista, vai embora, terminou, entendeu? É um trabalho de organização atrás no consultório, que a hora que o paciente vai embora, a gente ainda tem que organizar tudo isso, e a gente ainda está pensando neles. Às vezes o paciente nem sabe quanto que o nome dele é famoso no nosso consultório, porque a gente fica lá quebrando a cabeça, não só pelo diagnóstico, mas pela importância desse paciente na pesquisa, ou tentando cadastrar e ver se os exames estão ok. Quer dizer, existe todo um trabalho, mesmo depois que o paciente vai embora. E isso já faz parte desse trabalho de pesquisa, de banco de dados, de organização desse paciente, porque se você não tiver organização, você não vai achar esse paciente depois. Como é que chamava mesmo? Era João do quê mesmo? Já foi, né? Como é que eu vou achar a ficha dele? Como é que eu vou lembrar dele? Então, tem que ter esse banco de dados de pesquisa, senão você não faz pesquisa, se você não for organizado. Muito bom. Posso pegar aqui, então, só antes dessa pergunta, tem gente perguntando se o Luxturna é medicamento. Eu acho que está com uma confusão com o termo medicamento. Será que pode esclarecer isso? Aí eu pego a última pergunta aqui da Juliana.
ele é um medicamento, tá? Ele vem numa caixinha, ele tem lá os vidrinhos do medicamento, tá? Só que é um medicamento que ele é usado em uma cirurgia, então não é uma coisa que você vai em casa, eu aplico uma injeção ou toma um comprimido, não. Ele é aplicado na cirurgia, porque o lugar que ele é colocado é num espaço embaixo da retina muito específico, então a gente precisa de uma cirurgia de retina, que chama vitrectomia, e fazer a injeção desse medicamento nesse espaço correto, tá? E ele é usado uma vez só. Então, ele é, na verdade, um vírus que carrega a cópia do gene para a morose de Leber relacionada ao RPE65, e a gente coloca embaixo da retina, ele passa para a célula da retina e faz a célula da retina voltar a fazer a atividade que ela deveria fazer. Mas ele é vendido, o laboratório Novartis vende um medicamento. Perfeito. Bom, a Juliana está perguntando, para a gente encerrar, né? De todas as pesquisas em andamento, qual é que tem a maior chance de aplicação prática num futuro próximo? E aí, como é que é o nome dele? A Luana dos Santos pergunta assim, quando sair um tratamento, como os pacientes serão avisados? O paciente tem que estar voltando nas consultas anualmente, independente de pesquisa, né? Refração, ver se tem catarata ou não. E esse é o momento de conversar com o seu médico, tá? O que aconteceu? Teve alguma novidade? Não teve novidade, né? Vamos continuar só acompanhando, tem alguma coisa para ser feita, né? E a outra pergunta, qual que vai dar mais certo, né? Como a gente já tem muita experiência, a gente não cai nessa pergunta, a gente não sabe. Né? A gente não tem bola de cristal. Pesquisa, assim, pode dar certo, pode dar errado. Às vezes você acompanha pesquisa 2 anos e, putz, o grupo que está de controle teve a mesma performance do grupo que recebeu o remédio. Então, o remédio não serviu, tá? Às vezes, uma que já está super adiantada, vem outra pesquisa, vai mais rápido que aquela, não dá para a gente saber. Então, a gente tem que ter uma resposta bem objetiva com o que a gente sabe naquele momento. Espero que todas deem certo, mas não sei. Fê, você tem bola de cristal? Eu não. Eu já te vi uma foto sua aí com bola de cristal. Nem essa eu tenho, viu? Não tenho, não. Não tenho, não. Gente, estamos chegando aqui ao fim do nosso seminário, tem muita gente acompanhando, o pessoal no chat comentou a importância também, né, dos bancos de dados, então as médicas falaram bastante sobre isso, para entrar em contato, e também entrar em contato com os grupos retina também é importante, a Ângela colocou aí bastante no chat agora sobre isso. Queria passar para uma mensagem final das duas doutoras, também, claro, Roberto e Lúcio, se vocês quiserem dar uma mensagem final para a gente poder encerrar aí. Bom, eu gostaria de deixar um convite para vocês. A gente está organizando lá na Unifesp o CIMASP, que é aquele evento que a gente sempre tem Olhos para a Cidadania, né? Todo ano ele era no Maxud, mas agora por uma questão de distanciamento, a gente vai ter ele no Parque Ibirapuera, né? Em espaço mais amplo, e a gente está programando ter uma sala para pacientes, né? Para Olhos para a Cidadania. Então, já deixo o convite para vocês, espero que a gente tenha oportunidades presenciais, né, as virtuais têm sido ótimas, né, com uma capilaridade aí, atinge pessoas bem distantes, mas quem sabe a gente consegue voltar no presencial em breve. Obrigada pelo convite. Eu queria agradecer a participação, para mim, realmente uma honra estar aqui junto com vocês. Eu acho que essa luta não é só de vocês, é nossa, né? A gente está junto nessa busca aí por uma solução melhor para vocês. Bom, também gostaria de agradecer a presença das doutoras, né? Muito, sempre abrilhanta o nosso seminário e as lives que a gente já tem feito também. Então, muito obrigado, parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Eu também gostaria de agradecer muito pela presença, pela disponibilidade das doutoras, mandar um grande abraço e melhoras para a doutora Rosane, e esperamos que tenha sido um bom evento para todos, que todos tenham aproveitado bastante as informações. E é isso, Marina, a palavra é com você, muito obrigada a todos. Bom, gente, eu quero agradecer todo mundo que ajudou aí na colaboração do evento. Foram várias pessoas trabalhando aí, né? Não só eu, mas várias pessoas, cada uma contribuiu
da forma como pôde para que acontecesse o evento. Eu fiquei muito feliz que a gente conseguiu driblar aí né, os sustos que a gente tomou hoje, mas a gente conseguiu fazer um evento que eu acho que foi legal. Fiquei muitíssimo agradecida com a participação das pessoas. Até agora a gente está com 59 pessoas. Eu acho que isso é assim, para mim é uma das coisas mais importantes, porque se não tiver gente assistindo, a gente não vai fazer não, sabe? Eu, pelo menos, não vou fazer se não tiver gente assistindo. Porque fazer para ninguém, não, acho que dá muito trabalho. Então, eu fico muito feliz que vocês estejam assistindo e interagindo no chat. Isso me traz muita felicidade. E sem o apoio das pessoas também que participaram, então a doutora Fernanda, a doutora Juliana estão sempre com a gente sempre sabe que pode contar com vocês, isso faz muita diferença, assim, acho que vocês têm dimensão do tanto que isso faz diferença. Agradecer a todo mundo que gravou os vídeos do Quem Somos, ficou legal, né? Eu achei que ficou bem bom. A gente vai terminar com uma música agora do Daniel. Agradecer ao Humberto pela questão da acessibilidade, agradecer a Diana pelo bate-papo que a gente fez hoje, improvisado. Agradecer muitíssimo a participação dos familiares naquela roda de conversa ali entre a Cecília, a Ellen e os familiares. Agradecer também a participação internacional. Agradecer a Camille por ter feito aí a arte do olho, né, do nosso seminário, aí, um desenho exclusivo. E é isso, gente. Muito obrigada. Marina. E agradecer a Marina por liderar o nosso trabalho nesse sentido aqui do seminário. Marina, você esqueceu de agradecer uma pessoa que vai fazer você dormir no sofá hoje. Ai, meu Deus, quem que eu esqueci de agradecer? O Heitor. O Heitor, nossa, eu esqueci de agradecer meu marido, que vergonha! Nossa, que feiura a minha. Eu vou agradecer o Heitor, ele editou todos os vídeos, ele editou todos os vídeos do Quem Somos e os vídeos do Humberto, e a Lúcia fez aquele vídeo do intervalo também com a música. Então, Heitor, sem você nada disso seria possível, ele está sempre me ajudando aqui nas conexões, tentando melhorar a minha iluminação, de forma que não incomode os meus olhos, por causa da fotofobia. Ele é um maridão incrível que está sempre aqui comigo. Obrigada, meu amor. Joia. Gente, é isso, né? Então. Finalizamos, então. Finalizamos. Eu vou colocar aqui a música do que o Daniel gravou, ele tocando, para a gente encerrar, beleza? Assim que a música acabar, eu fecho a transmissão. E é isso aí, bom fim de semana a todos. Nos vemos aí no futuro breve. Até. Até. Até mais. É.